Boa noite, crianças! Tudo bem com vocês? Todo mundo feliz com Jesus? Sim? Com Jesus nós estamos sempre felizes, não é mesmo? Muito bem! Hoje nós vamos cantar uma música no nosso culto infantil que fala do quanto o nosso Deus é bom. Vocês conhecem essa música? Vamos falar que Deus é tão bom em 4 línguas diferentes, 4 idiomas diferentes. Vamos lá cantar comigo? 1, 2, 3. Em português. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom pra mim. Agora em inglês. God is so good, God is so good, God is so good, He's so good to me. Japonês. Shua subarashi, Shua subarashi, Shua subarashi, Watashi no shu. Espanhol. Dios es tan bueno, Dios es tan bueno, Dios es tan bueno para mim. Português. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom pra mim, é tão bom pra mim. Deus é tão bom, crianças, Deus é muito bom. E melhor ainda é ouvir a voz do nosso Deus. A sua palavra é maravilhosa e é sobre ela que nós vamos falar agora. Essa lição que nós vamos aprender hoje no culto infantil está aqui, ó. A palavra de Deus. Lá no livro de Mateus, no capítulo 7, versículos 13 e 14. Se você puder e conseguir, abra sua Bíblia lá. Se não, não tem problema. Acompanhe aqui com a professora Paula. O que diz? O que o Senhor Jesus nos ensina? Lá em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Jesus nos ensina o seguinte: entrai pela porta estreita. Porque larga é a porta e espaçoso o caminho, grandão, que conduz à perdição. Não! E muitos entram por ela. E porque estreita é a porta, pequenininha, apertadinha, e apertado o caminho, difícil andar aqui, né? Que leva à vida. Poucos a encontram. Jesus fala, crianças, sobre 2 caminhos. E nós vamos falar sobre eles hoje. Jesus nos ensina que existem 2 caminhos na nossa caminhada, na nossa vida. 2 portas. 2 caminhos que conduzem a 2 portas bem diferentes. Em primeiro lugar, vamos falar da porta que é grandona assim, ó. Jesus fala que é uma porta larga, grande. E o caminho que leva até essa porta, crianças, olhem só, é um caminho grandão, né? Dá para andar com bastante folga. Olha, essa porta aqui é brilhante. Chama a atenção, né? Dá até vontade de entrar por essa porta. Esse caminho aqui é mais fácil de andar nele, não é? Um caminho bem espaçoso, dá até para abrir os braços. Mas ao que será que leva esse caminho? Olha só. Esse caminho leva à morte. Oh, não! O caminho
caminho grandão, esse caminho largo, ele conduz a uma porta que é de morte. Morte? Morte? Como assim? Estar para sempre longe de Deus, separado do nosso Criador, o nosso Pai. E eu não quero isso não. Quais são as pegadas? Como é que caminham as pessoas que estão sendo levadas por esse grande caminho que conduz à morte, essa separação de Deus? Em primeiro lugar, essas pessoas não têm Jesus, pois Jesus, conforme a palavra de Deus nos diz, é o único caminho, a verdade e a vida. E somente através dele nós podemos estar pertinho de Deus, o nosso Pai. Então, em primeiro lugar, aqueles que não têm Jesus estão caminhando por essa porta, por esse caminho aqui, que leva a essa portona grande aqui de morte. E quais são as pegadas dessas pessoas que não têm Jesus e que estão andando pelo caminho grandão, caminho largo? A primeira pegada dessas pessoas é da mentira. As pessoas que andam por esse caminho grandão aqui, mais fácil de andar por ele, elas contam mentiras. Ah, não! A Bíblia nos diz, a palavra de Deus nos diz que a mentira, ela não vem de Deus. E que o pai da mentira é o diabo. Quem é filho de Deus não pode ficar mentindo, não. A mentira aqui, ó, é para quem está andando no caminho grandão, que leva à morte. Aqueles que não têm Jesus. Qual é a segunda pegada daqueles que não têm Jesus? As brigas. As pessoas que andam nesse caminho grandão aqui, que conduz à morte, nos separa de Deus, elas vivem brigando. E a Bíblia nos diz que nós não devemos brigar. Nós não devemos criar contendas, brigas, confusão. Não podemos. Nós temos que viver em paz, né? Então, as brigas fazem parte do caminho daquele que está entrando pela porta larga, que conduz à morte. Qual a outra pegada que leva à morte? Dizer palavras torpes. Palavras torpes? Como assim? Palavras torpes são aquelas palavras feias, sabe? Tipo palavrão. Palavras que não agradam o nosso Deus, que quando nós as dizemos, nós deixamos as pessoas tristes. Nós deixamos o nosso Deus, o nosso Pai muito triste. Então, as palavras torpes fazem parte do caminho largo. O caminho de quem está andando em direção à morte. Eu não quero isso não. E você? Não, né? Uma outra pegada, crianças, que faz parte desse caminho aqui, grandão, é a desobediência. Desobediência. A Bíblia nos diz que nós devemos obedecer o papai, a mamãe, as professoras, os diretores, o vovô e a vovó. Nós temos que obedecer, principalmente obedecer ao nosso Deus, fazer aquilo que Ele nos ensina. As pessoas que não obedecem a palavra de Deus, elas estão andando por esse caminho grandão aqui, ó, que leva à morte. Então, que mais? Preguiça. Show preguiça, né? A preguiça faz parte desse caminho grandão aqui, ó. Você já falou bem assim? Ah, mãe, hoje eu não quero ir pra igreja, eu quero ficar dormindo. Ah, mamãe, papai, hoje eu não quero fazer minha tarefa de casa. Eu quero ficar só deitado aqui vendo TV. Tô com preguiça. Não.
A Bíblia nos fala que nós devemos olhar a formiguinha. Como ela trabalha tanto. A formiguinha traz mantimento, ela trabalha sempre. Nós devemos ser assim também, devemos estudar, devemos trabalhar quando somos mais velhos, né? Devemos ajudar. Não podemos ficar com preguiça, temos que ir à igreja sim, não é? Quando podemos, nesse momento nós estamos podendo, né? Um pouquinho diferente a realidade. Então nós não devemos ter preguiça, a preguiça faz parte desse caminho grandão aqui, ó, que leva à morte, isso mesmo, não queremos isso para nós. E a última pegada, que faz parte desse caminho grandão aqui, é a fofoca. Fazer fofoca é tão triste. Falar das pessoas, né? Olha como o cabelo da Mariazinha está feio hoje. Não podemos fazer assim não. Falar mal das pessoas é errado. E a palavra de Deus diz que nós não devemos fazer isso. Nós devemos usar a nossa língua para abençoar, para falar coisas boas sobre as pessoas e sobre aquilo que Deus criou. E foi Deus quem criou as pessoas, não é? Então não podemos. Fofoca faz parte desse caminho grandão aqui, ó, que leva à morte, à perdição, à separação do nosso Deus. Agora, crianças, tem uma segunda porta. Jesus fala de uma segunda porta, a porta estreita. Lembram-se? Ele fala da porta estreita. Pela porta estreita, ao andar pelo caminho estreito, encontramos a porta estreita. E lá dentro da porta estreita, o que é que nós encontramos? Tcharam! Vida! Vida! Esse caminho é mais apertadinho. É difícil de andar por ele. Essa porta ela não chama tanta atenção, né? Uma porta mais simplesinha, um caminho mais difícil de andar nele, tem que andar meio espremidinho. Mas vale muito a pena. Conduz à vida eterna que o Senhor nos dá. Estar para sempre com o nosso Deus, o nosso Pai, Criador. Que maravilha! Como é que eu faço para entrar pela porta estreita? Em primeiro lugar, lembra? Nós temos que ter Jesus no nosso coração. Jesus é o caminho que leva ao nosso Deus, o único caminho. E para entrar por essa porta estreita aqui, nós temos que andar, andar como o Senhor Jesus andou. Quais são as pegadas que parecem com Jesus, que nos levam por esse caminho estreito? A primeira é a oração. Oração, crianças, falar com o nosso Deus, lembra? Nós temos que falar com aquele que nos criou, com o nosso Pai. Oração. Assim como Jesus orou quando ele estava aqui, ele nos ensinou a orar, falar com o nosso Deus. Oração é uma pegadinha, uma pegada, né? Que faz parte desse caminho estreito. Temos que orar todos os dias, né? Falar com o nosso Deus. Uma outra pegada que parece muito com as pegadas de Jesus, né? Nós queremos imitar a Jesus, andar como ele andou. É o amor. A Bíblia nos ensina a amar as pessoas que estão pertinho de nós e aquelas que estão longe também. A amar as pessoas como nós mesmos. Amar os nossos irmãos, amar os nossos amigos, amar